Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia. Paz e bem. Que missão estar aqui, né? Quando a irmã Valdereza me convidou, eu falei, ai, mais uma missão que deixa o meu coração tremendo de ansiedade e de alegria de estar com vocês. Então, não é a primeira fala que eu faço para comunidade escolar, faço parte dessa casa. Escutar o David me inspirou muito, porque a gente já havia combinado algumas coisas para falar, mas o que me chamou a atenção, e eu fiquei pensando ali, que todos falaram, e parece que a gente tem uma linha de continuidade que nos conduz, que nada mais é do que os nossos valores e princípios que já está em nós. Então, cada um tem uma fala, mas quando a gente vê, está uma pecinha conectada na outra, que é aquilo que a gente tem dentro de nós e que nós estamos oferecendo de forma genuína, orgânica, que é quem de fato nós somos. Então, sou psicóloga aqui de Santana, faço parte dessa escola, mas eu quero apresentar para vocês o que a Prof. Helena não apresentou. Ela falou do Lattes ali, aquelas coisas mais burocráticas, né, Prof. Helena, da nossa formação, mas eu quero apresentar uma outra parte de mim, bem rapidinho, para vocês me conhecerem e para vocês verem que muito da minha história, assim como o Prof. David trouxe, tem a ver com a história de vocês também. Então, nós vamos falar sobre convivência entre pais e filhos, um tema muito importante e necessário hoje, né? Para que a gente tenha um amanhã melhor. Não vamos partir do pressuposto em que tudo está muito difícil. Não, nós estamos caminhando, mas nós podemos melhorar em cada passo. Vamos partir desse olhar. Tá, gente? Eu que vou passar. Só um pouquinho. Vamos ver. Deu a der. Trouxe essa fotinho porque eu queria encontrar uma minha lá no Santíssima. Eu sou de Cruz Alta. Vocês viram que para mim foi muito importante esse dia, porque eu fui tirar foto para a escola, que eu mesma cortei minha própria franja, né? Eu queria muito chegar arrasando na escola, eu tinha a idade dos meus filhos, 4 anos, e onde eu me inseri na escola. Então eu sou a filha mais nova, minhas 2 irmãs já estudavam na escola, meus primos, toda aquela família enorme. Eu morava em frente ao Santíssimo, no lado do Juremir ali, quem é de Cruz Alta sabe. E eu, então, me inseri na escola e quem era minha professora era minha madrinha. Eu lembro que para mim era um evento. E falo para a irmã Valdereza que às vezes eu caminho pela escola e eu sinto o cheiro do Santíssima. As nossas memórias afetivas relacionadas à escola são muito fortes, gente. E quando eu comecei a trabalhar no Santana, às vezes eu tinha uns... Opa, parece que eu já vivi isso. Porque, de fato, a gente já viveu e a gente carrega essa bagagem que é muito rica para nós. Então, quando os nossos bem pequenos, lá da Prof. Marta do berçário, dos berçários de vocês, estão vivenciando a escola, eles vão levar isso para toda a vida. Às vezes a gente acha assim, né, a criança não vai lembrar. Ela lembra. Isso fica registrado em algum lugarzinho e com o passar das outras vivências vai sendo despertado. Então, para vocês saberem um pouquinho, que não foi por acaso, talvez, que eu cheguei até aqui, né? A minha trajetória franciscana, então, vou ver se eu até me acertar aqui, é longa, porque da inserção no Santíssima, eu vim parar em Santa Maria para fazer faculdade, porque em Cruz Alta não tinha psicologia, então entrei no FN. Sem muito conhecimento, a gente que vem de Cruz Alta para cá, né, vem para fazer a formação da filosofia, da proposta, mas eu iniciei no FN e já estava em casa de novo, aquela sensação de que eu já conheço. E me inseri muito fácil com os professores e com os projetos, e a minha formação foi assim, um pulinho. E, então, continuei a minha trajetória profissional em diferentes lugares, e em algum momento eu entrei aqui. E nessa minha inserção, eu trouxe também a minha família. Então, vocês veem que aqueles 2 São Franciscos ali são os meus filhos, os gêmeos, de 4 aninhos. Tem a minha pequena de 10 anos que trabalha aqui também. E esse é um pouquinho do trabalho que eu desenvolvo aqui. Estuda, desculpa. Já quero colocar ela de estagiária, né? Prof. Helena, vou trazer o currículo. Então, eu tenho os meus 13 estudantes e a minha sobrinha também está no 7º ano. Uma família franciscana mais uma vez. Então, gente, eu trabalho do berçário até o ensino médio aqui na escola. Sabendo um pouquinho de mim, então, vim trazer para vocês o nosso objetivo de hoje.
Teria muita coisa para falar sobre esse tema, porque ele é vasto, mas eu fiz alguns recortes e conversando com a irmã Valdereza, com a professora Helena, como que a gente vai falar sobre isso sem resgatar um pouquinho do desenvolvimento? Porque eu tenho batido muito nessa tecla do desenvolvimento pela seguinte questão. Gente, o desenvolvimento humano faz parte da ciência, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos, mas que a gente precisa em alguns momentos retomar alguns pontos-chave para a partir daí saber o que esperar dessas relações, o que é biológico, o que é interferência, de que forma nós estamos utilizando o conhecimento científico a nosso favor e então dar continuidade. Então, como objetivo de hoje, é resgatar o conhecimento científico acerca do desenvolvimento humano e das influências sociais, para sensibilizar os participantes sobre a importância da convivência significativa entre pais e filhos, para o desenvolvimento socioemocional das crianças e jovens. Quem aqui tem filhos? Bastante. Criança? Depois eu vou perguntar de novo. Adolescentes? Ó, a maioria de adolescentes, então. E os dois? Tá. 3. 23. Então, mais pra frente, quando eu falar sobre essas faixas etárias, eu quero muita participação de vocês, tá? Porque eu acho que mais importante do que a gente trazer o que está escrito é trazer o que a gente sente, o que a gente pensa a respeito disso. Vamos lá. Sempre partimos, psicologia, vocês sabem como é, né? A gente não fala, não é de fora para dentro, nem do outro para nós, é de nós, de dentro para fora. Não tem como ser de outro jeito. Então, uma pergunta para vocês. Por que nós precisamos pensar no nosso desenvolvimento para que a gente consiga desenvolver outras pessoas? Já pensaram sobre isso? Nós precisamos pensar no nosso desenvolvimento para pensar em como desenvolver as pessoas. Porque todos nós, de alguma forma, estamos em uma fase importante do desenvolvimento humano. Nós, socialmente, focamos muito na questão da infância, da adolescência, mas nós também temos fases importantes da fase adulta. Então, nós temos que pensar que nós também estamos num processo em que exige de nós, em que nós muitas vezes avançamos rapidamente, outras vezes oscilamos e retornamos um pouco, e que faz parte. O autoconhecimento interfere diretamente, gente. Nós falamos e temos muito trabalho, eu acho que vocês nas escolas de vocês também trabalham muito essa questão socioemocional. E quanto mais a gente trabalha, mais coisas a gente vê que tem para identificar. Então é importante a gente saber a nossa essência, para onde nós estamos indo, os nossos sonhos. Quanto maior o autoconhecimento, mais fácil de ser assertivo com os demais. Somos de gerações diferentes e nós sabemos que as gerações têm características muito próprias e que na convivência interferem. Nós precisamos identificar qual é a nossa geração e ter abertura para trabalhar com as diferentes gerações. No mercado de trabalho a gente já vê muito hoje, né? Os jovens sendo inseridos com pessoas que já estão saindo, se aposentando, e na escola é a mesma coisa. Daí nós temos diferentes pessoas, culturas, contextos, gerações no mesmo ambiente. Podemos criar pontes no lugar de muros. Quando nós estamos conscientes do nosso desenvolvimento, do nosso papel, daquilo que nós temos para oferecer, de até onde a gente consegue e até onde a gente precisa de ajuda, nós conseguimos nos conectar mais com as pessoas e criamos pontes em vez de muros. Nossos alunos, né, gente, nós precisamos pensar também em como nos conectar com eles. E aqui, gente, eu trouxe brevemente os tópicos que nós falaremos hoje, tá? Então, a ciência como instrumento de transformação não é um achismo. A Cassiele acha isso importante. Eu acho, mas também tem muitos autores por trás. E aqui vocês vão ver que eu me baseei muito num livro que é do desenvolvimento humano, que é do Papalha. Depois eu posso falar um pouco mais dele, porque é um livrão, assim, super atual, que fala sobre as diferentes fases e que traz muito uma questão atual, científica, com bastante autores complementando, né? Tem muitos artigos, então vocês vão ver que ele se repete um pouco pela característica do autor. Nós vamos falar brevemente sobre o desenvolvimento e aí desmembra em várias etapas, sobre a influência social no desenvolvimento, sobre a relação pais e filhos, que é a nossa cereja do bolo, e com a consequência do desenvolvimento emocional. E no final nós teremos então um momento para que todos participem. Mas aqui não é só um momento para eu falar, tá? Estejam à vontade, porque nós vamos construir juntos. Não só deixem para o final,
Quando quiserem falar, é o momento nosso. Pessoal, espero que não seja cansativo. Se vocês estiverem cansados, me sinalizem que a gente vai ajustando. Então, essa imagem, gente, o que remete para vocês essa imagem? Vocês já devem ter visto algo parecido. Se identificam onde cada um está nesse momento? Se vocês forem observar, aqui nós temos 7 imagens de fases de desenvolvimento diferentes. Mas, na verdade, os autores descrevem 8, porque tem uma na vida intrauterina, que não está aparecendo ali, que é a primeira. Então, para a psicologia, isso é muito importante. Não sei se vocês já tiveram algum contato com clínica, com terapia, mas quando a gente vai atender uma criança, por exemplo, tem a anamnese. E na anamnese a gente investiga muito como foi a gestação, como foi o cuidado, quais os sentimentos que essa mãe, essa família, esse pai teve, como foi o nascimento, né, a participação da família. Então a gente faz toda uma análise desse repertório, dessa vida que ainda nem nasceu, porque já tem ali uma influência no desenvolvimento. E aí seguimos. Olhando para esta imagem, a gente percebe também a brevidade, né? Tudo passa muito rápido. Às vezes nós estamos em algumas fases que parece que, nossa, parece que nada muda. Mas é tudo muito rápido e muito intenso. Por mais que a gente não tenha consciência, as coisas estão acontecendo. O campo do desenvolvimento humano, então, gente, ele é sistemático, é um processo. Ele é sistemático porque nós precisamos entender o processo que ocorre e não é igual para todo mundo. Os cientistas trazem muito isso, assim, que eles analisam, eles estudam como que é a vida humana, o que é características em comum e o que difere uns dos outros. E é isso que eles se detêm. O que é mudança e o que é estabilidade. O que muda na nossa vida em determinadas fases e o que se mantém. Através disso, eles reforçam os estudos. E eles também observam as pessoas desde o nascimento até a maturidade. Essa linha do tempo. Nós fizemos um trabalho aqui com as gestoras sobre o desenvolvimento humano e eu comecei da velhice e eu falei para elas assim, ó, nós não temos como começar quando bebê, porque o estudo começou com a velhice. Por que as pessoas têm determinada doença? Por que elas se comportam assim? Por que elas desenvolvem isso? Para ir resgatando e chegar lá na infância e ver o que nós precisamos fazer na infância, para quando chegar lá na fase adulta, na velhice, ter outro resultado. Então, ele é um estudo feito de trás para frente, para fazer essa condução da linha. Quais as características que permanecem estáveis? E aqui eu trago, então, os autores que eu vou falar muitas vezes, que é Papalha, Oates e Fedman, que traz que o desenvolvimento humano ocorre toda a vida e faz parte do ciclo vital. Então, não tem como a gente não passar por isso. Tomara que todos nós, chegamos até ali, a última fase do desenvolvimento, que não tem um prazo, gente. Vocês vão ver, não é um estanque, depende das questões culturais também, varia um pouco, mas que a gente tenha saúde e disposição e traga a ciência a nosso favor para viver essas fases da melhor forma possível. Então, aqui os autores trazem os 8 períodos que eu falei para vocês, que eu vou falar mais aprofundado daqui a pouquinho, e que esse é composto por estágios e etapas demarcados por fatores culturais. E ontem eu estava conversando com as minhas colegas e dizendo o quanto nós aqui já temos diferenças culturais, mesmo sendo uma escola franciscana, mesmo tendo a mesma linguagem, os princípios e valores, a mesma intenção perante o nosso trabalho, os alunos, enfim. Só o nosso contexto local já interfere muito na nossa forma de conduzir, no nosso desenvolvimento, nas nossas habilidades socioemocionais, na nossa forma de comunicar. Então, por mais que a gente tenha muitas características em comum, e até muitas vezes próximos uma escola da outra, tem muitas questões que nos diferem pela forma como a gente vive naquela comunidade, naquele contexto. Não é objetivamente definido quando uma pessoa passa efetivamente de uma etapa para outra. Então, quando nós vemos muito na criança, é fácil ver na criança o desenvolvimento, Então, nossos filhos, por exemplo, eu tenho gêmeos, Eu sei que, pela idade deles, por eles terem nascido juntos, eles poderiam muito bem estar se desenvolvendo da mesma forma. Tem os mesmos mecanismos ambientais, as mesmas ofertas. No entanto, cada um tem uma forma de se posicionar, uma forma de se desenvolver muito diferente da outra.
Eles são totalmente diferentes, porque além dessas questões culturais também e das biológicas, entre os fatores de personalidade, né, a forma da resiliência, gente, como cada um reage ao mesmo fato que ocorre. E aqui quem tem irmão sabe, né, eu sou a filha mais nova de mais 2 irmãs mais velhas, e muitas vezes, assim, cada uma reagia na infância, adolescência, fase adulta, de uma forma com o mesmo fator. Então, quem é pai de mais de um filho, às vezes se questiona, né? Nossa, eu ofereci a mesma coisa e cada filho se comporta de uma forma. Então, por mais que a gente tente ofertar, e aí também são momentos de vida diferentes, eu não posso comparar os meus filhos de 4 com a minha filha de 10, porque nem o meu nível de consciência, de maturidade é o mesmo, né? Mas vamos dizer aqui, comparando os gêmeos, nem assim a gente tem a certeza de que não temos que enquadrar numa caixinha, gente. E muitas vezes a nossa criança, o nosso adolescente, ele não está tendo o mesmo comportamento, a mesma postura, a mesma maturidade do que os colegas, do que os primos. E a gente se inquieta um pouco com isso. O que é um papel de pai e mãe? Observar. Claro, dentro do desenvolvimento isso pode ser um sinal, mas também será que essa criança não tem uma característica diferente, que talvez tentando enquadrar ela onde a gente conhece nós não estamos percebendo e que é ali que ela vai se destacar no futuro? Será que aquela criança não é uma criança mais introspectiva porque talvez ela seja mais analítica, mais matemática? E aí a gente pensar sempre em olhar para o sujeito e dentro daquele olhar, o que nós podemos fazer com isso? Como nós podemos desenvolver, resgatar, instigar, potencializar o desenvolvimento daquilo que a gente já vê. E muitas vezes também respeitar o tempo, né? Porque dependendo das nossas vivências, pode ser que exista essa oscilação. Então, meu filho deu um passo para trás, mas daqui a pouco ele vai dar 3 para frente, né? Então, que a gente não crie nenhuma resistência em relação a isso. Quem aqui já conhecia essas 8 etapas, gente? Vocês já sabiam que era descrito tão certinho assim? Conheciam? Pré-natal da concepção ao nascimento. Então aqui entra aquelas questões bem biológicas, assim, né? Se a criança tem alguma... Aqui entram, né? Temos 2 educadoras especiais aqui, eu não sei se tem mais gente aqui que é dessa área, mas aqui entram todos esses fatores que no pré-natal, naqueles exames, a gente já vai identificando, já vai vendo como vai ser a condução, né? Então hoje nós temos muitas ferramentas, mecanismos, a ciência está muito avançada, a medicina nesse sentido, mas os fatores biológicos também. Nós temos consciência hoje do que uma gravidez interfere ao longo de toda a vida, mas antes não era assim, né? Então, o que nós podemos fazer para que esse conhecimento atual nos auxilie, né, no desenvolvimento integral desse ser que vai, né, vir para o mundo e ter muitas fases de desenvolvimento que começam aqui. Não depende muito da criança nesse momento, né? Depende de uma nutrição da mãe, depende de um equilíbrio emocional dessa família. E eu questiono para vocês, neste momento, se a gente olhar para os lados, será que nós estamos tendo um cuidado efetivo com a vida nessa fase? Porque a gente sabe que as mulheres trabalham muito, né, justamente nessa fase. Não estou trazendo, sou uma defensora do trabalho aqui, não estou trazendo como um ponto negativo, mas existe esse cuidado, essa forma de olhar, será que nós estamos fomentando isso? Porque existe um fator importante aqui, né? Então, a gente cuidar um pouquinho para, às vezes, não passar do ponto do desenvolvimento e naturalizar e normalizar uma fase que é bem importante. A segunda fase é uma que a gente já lida e que também tem dentro dessa fase um estudo dos 1000 dias, que a gente sabe que é do início da gravidez até os 2 anos, que é o pico de desenvolvimento mais importante de um bebê, né? Então, os primeiros 1000 dias que acontecem muitas coisas na vida daquele serzinho, que tudo é novo. Quando eu tive a minha primeira filha, eu lembro que eu olhava, ela era bebê, e eu pensava, gente, tudo que ela olha é novo, é pela primeira vez. Eu me dei conta, assim, que interessante, tu tá numa praça, ela ficava assim, ó, claro, a gente já tá com o olhar cansado, deu, tá, praça, ok, árvore, já conheço. Aí ela assim, eu lembro que ela fazia uns barulhos assim, eu pensava,
Que mágico que deve ser ver tudo pela primeira vez. É como se a gente fosse para outro país, que a gente fica assim. Ou para, sei lá, outra vivência. E para ela não, era a vida, eu vou comer alguma coisa. Aquilo tudo novo, que coisa mais linda. Por isso que a gente gosta tanto, né, de criança, de bebês, que deles começam a descobrir o mundo e eles vão desfrutando na integralidade. O que eles não gostam, eles reagem. O que eles gostam, eles demonstram. Por isso que é tão rica essa fase. Da primeira infância, então, do nascimento aos 3 anos de idade, a gente já tem contato na escola, né, com esses pequenos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, com um aninho e pouco, eles entram caminhando um pouquinho, daqui a pouco eles já estão correndo, daqui a pouco... Muito a questão de brincar sozinho, vocês sabem, né, algumas características, mas pensando em si, né, porque saiu daquele contexto familiar, do núcleo, gente. Vamos pensar que a família é o núcleo, não tem nenhum lugar no mundo que seja mais confortável do que a nossa família. A família que a gente é. Hoje eu estava vindo para cá e meu marido falou assim, eu falei, eu tenho que ir, estou nervosa, não posso me atrasar. E ele, Cássia, tu sempre fez isso. Essa é tu. Aí eu olhei para ele e disse, tu poderiam te ofertar muitas outras coisas, mas essa é tu. Então, quer dizer, a gente escolhe, a família sabe qual é o nosso lugar. Então, não tem nenhum outro lugar. E a criança está saindo desse lugar seguro, por isso que às vezes a adaptação é tão difícil, né, pais? Nós trabalhamos muito isso aqui, porque a adaptação não é só da criança. Eu sempre digo aqui, as gurias estão de prova, a adaptação primeiro é da família. Porque pode ser a família mais esclarecida do mundo, quando tu vai deixar aquele mini serzinho que está totalmente conectado em ti, que vive só da tua nutrição para o mundo, é muito difícil. A gente pode estar muito preparado, inconscientemente é uma ruptura que exige muito do nosso emocional. Então essa fase tem essa inserção, essa primeira descoberta com o mundo, aumenta um pouquinho as relações, mas ainda os pais, principalmente a mãe, e as mulheres sabem que estão aqui, o quanto essa fase nos exige, porque ainda não tem bem estipulado, gente. Questão de sono, de alimentação, é tudo uma descoberta e exige muito das famílias nesse momento. Começa a fala. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas aqui em Santa Maria a gente observou muito que as crianças que nasceram na pandemia tiveram um atraso significativo de fala. Aconteceu com vocês também? Pode ser, e aí tá a hipótese, não sou fonoaudióloga, não sei se tem alguma fono aqui, mas a nossa percepção é que talvez porque assim, mãe e pai sabem que a criança quer, ela não precisa também verbalizar muito, né? Então o filho fala, fome. E aí, na pandemia, nós, né, super ocupados, trabalhando, cuidando do nosso emocional e da nossa saúde física, aquele caos que nós vivemos, e a criança ali, limitada só àquelas relações com os pais que estavam ali, que já tinham a leitura do que ela precisava. Aí quando ela vem para o mundo é um primeiro choque. Então ainda temos sinais desta fase do desenvolvimento, daqui a pouco deve ter até artigos, coisas sobre isso, que vai falar, né? Nós vamos ter então períodos em que a linguagem, os meus filhos, por exemplo, a Bárbara está aqui de prova, que é a coordenadora, falam bem agora, com 4 anos. Era muito diferente da minha outra filha, porque são bebês da pandemia, era uma coisa muito enrolada. Mas a gente percebia que não era só eles. Então, para vocês verem o quanto as nossas vivências determinam, o quanto as nossas vivências interferem na nossa vida. Depois nós temos a segunda infância. E que fase linda, né, gente? Quem tem filhos aqui na primeira infância, só para eu entender? Estão dormindo bem? Vocês estão bem? Conseguiram vir em paz até aqui? É toda uma logística nessa fase. A gente não sai assim, tipo, vou sair para comprar pão, é pensado. A não ser que tenha uma rede de apoio muito estruturada, que é outra coisa que dá uma fala de 1 hora, né? Que a gente sabe que, pelas mudanças então culturais, as nossas redes de apoio também estão falhas. E que a escola, pais, hoje é a nossa principal rede, muitas vezes. A minha é. Eu lembro que eu falei para a irmã, quando eu coloquei no berçário, eu larguei com a Prof. Marta, que ela falou, Cassiele, fica tranquila. Gente, parece que alguém me carregou, Deus me levou no colo. Fica tranquila, eu fui para casa, porque eu nunca não lembrava como era me sentir assim. E chegar e buscar eles bem, depois de um turno felizes, suados de tanto brincar. Então a escola tem um papel muito além do educar. É a principal rede de apoio, é o braço direito da família, é quem continua
na inserção dos valores, porque os valores vêm da família. A gente escolhe a escola de acordo com os nossos valores. Então é quem dá continuidade, é quem reforça, é quem fomenta. Toda essa questão social é muito rica na escola. E aqui na segunda infância, dos 3 aos 6, isso aparece ainda mais forte. Então a questão da mobilidade, do movimento, das expressões. E aí eles estão a mil, né? Eu estava uma tarde trabalhando aqui, eu pensei, meu Deus, como eles fazem barulho. Aí eu fui espiar, eles estavam correndo, feliz. Aí falei para Cássia assim, nossa, eles estão hoje, claro, semana da criança, tudo, né? Então eles estão vivendo, os músculos estão se desenvolvendo, eles precisam pular. Às vezes eu penso, meu Deus, parem de pular um pouco. Não, mas eles precisam. A gente precisa saber disso. Todo o mecanismo corporal, né, eles estão desenvolvendo nesta fase, então por isso que eles correm tanto e se mexem tanto. Então, as profs trabalham algumas características aqui preparando para o primeiro ano, enfim, mas a gente tem que equilibrar com essa questão que a gente sabe que é importante para eles, do movimento, da troca, de jogar as coisas e também das questões psicológicas, né, gente? Aqui já começam a estreitar os laços, as amizades, já estão mais tranquilos com o afastamento da família no horário de aula, por exemplo. Então, eles já passam a ter uma autonomia necessária, né, que a gente sabe que muitas famílias ainda, nós temos que deixar o filho caminhar, né? Então, quando a gente vê que a criança está com 5 anos e o pai e a mãe estão trazendo no colo, tudo bem, eu acho que existe o afeto e eu sou muito a favor, eu sou assim, ó, com os meus também, mas tem que caminhar, tem que desenvolver, tem que carregar a mochila, tem que abrir a lancheira, tem que saber organizar. Esses dias eu abri a mochila do meu filho, que isso? Eu não achava tal coisa, mas eu falei, tá, ok, tu achou, agora tu arruma. Aí ele arrumou do jeito dele, né? Eu já olhando ali a vontade de fazer por ele. Deixei ele sair, dei uma ajeitadinha. Mas assim, não é como a gente faz, né, gente? E não vai ser se eles não testarem e fazerem errado agora. E aí a gente tem que ter essa disponibilidade de lidar com o começo. Com começar a fazer, com tudo isso que às vezes a gente é mais rápido ir lá e fazer por eles, né? Terceira infância, gente. Estou nessa fase também. Também não é fácil, né? Terceira infância, eles já caminham com as próprias pernas, já tem as avaliações. Quem aqui tem filhos na terceira infância? Bastante gente. Já tem avaliações, já tem as provas, já tem compromissos. Como estão a agenda dos filhos de vocês? Hoje é assim, ó. Vamos cuidar com isso, gente. As crianças precisam ter tempo de empurrar o carrinho, de olhar para o céu, de brincar de boneca, de brincar de massinha, de modelar. Isso é algo que eu trabalho muito lá em casa. Porque a nossa agenda já é algo sub-humano. Eles não precisam viver isso antecipadamente, porque nós já vivemos uma sociedade bem alta de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E aí a gente vê nessa fase aqui a agenda das crianças assim, eu tenho teatro, tenho vôlei, tenho basquete, tenho natação, e eu tenho isso, eu tenho aquilo. Né? Isso gera na criança toda uma organização mental em que ela precisa gerenciar, por mais que não seja ela que coordene, ainda é a família, ela precisa da ociosidade. E aí quem assistiu Divertidamente sabe que tem o tédio, né? A minha filha falou assim, ó, mãe, qual é o personagem que tu mais gostou? Eu falei, o tédio. Ela, e o tédio? Eu falei, eu adoro o tédio. Porque o tédio é aquele que faz tu pensar diferente. Se a gente tivesse sempre alegria, nós não ia pensar, tem que ter aquele estalo assim, ai, não aguento mais, né? Não sei mais o que eu vou fazer, já fiz tudo, Então, vamos cuidar com esse reforço de ter tudo pronto, horário para tudo, porque eles precisam sentir esse tédio para poder olhar em casa e falar, mas tem esse papelão aqui, que eu vou recortar, eu vou lá para o pátio, eu vou ver esse graveto, o que eu vou fazer com isso? Coisas que nós, na nossa geração, fazia muito. Então, hoje o brinquedo pronto, né, as atividades prontas estão interferindo. Essa fase é importante, aí o Prof. David está ali, né? Criatividade, a imaginação, e nós trabalhamos muito na escola ludicidade, mas em casa também nós podemos fazer isso. Nós que estamos aqui num grupo seleto de pais, tá? Não vamos projetar na escola tudo que a gente idealiza para os nossos filhos. Eu, como psicóloga, vejo muitas vezes assim, ó, pais, vocês têm capacidade de formar o filho de vocês da melhor forma. A escola está aqui para isso, mas o trabalho de casa não deixou de ser feito. Não vamos projetar na escola que a criança seja criativa, imaginativa, que ela brinque, que ela monte, que ela responda com educação, porque isso também é trabalho de casa. E dá trabalho. Tem dias que eu penso, meu Deus, o que eu fiz, né? Um para uma fase e um para outra, tudo mesmo. É uma loucura, mas é esse o nosso papel. É exaustivo? Pode falar.
Eu vejo assim, eu tenho nessa idade também, e eu vejo os alunos, os meus alunos, os estudantes, eles têm tanta coisa para fazer que os pais colocam achando que estão ajudando, e às vezes eles falam assim para mim: prof, eu não aguento mais, eu não quero ir. Então isso eu peguei para mim e pergunto pro meu filho: Samuel, você quer fazer isso? Ele só quer futebol agora, né? Ele tá naquela fase. Você quer fazer isso? Não, eu não quero. Então, por que eu vou sobrecarregá-lo, sendo que ele não quer, para fazer a minha vontade? E isso gera ansiedade, gera cansaço nele, e eu não estou aproveitando esse tempo com ele em casa. Exatamente. Eu vejo muito isso, os filhos muito, às vezes os pais são muito agitados, muito ansiosos, e transferem tudo isso para os filhos, e os filhos já criam, nem são tão ansiosos, mas devido a essa rotina doida, né? Sai daqui, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Eles não têm nem essa convivência significativa muitas vezes. E aí a gente pode se perguntar o porquê, né? Eu tenho 2 pontos de vista, assim, pode me ajudar. Eu acho que eu, como não tive muitas oportunidades, e aí como o Prof. David disse, assim, eu estudei no Santíssima por um tempo porque a minha família passou por um processo difícil, eu tive que sair, eu fui pro colégio público. E isso foi um marco para mim, para as minhas irmãs. E hoje ver eles aqui para mim é uma prioridade. A irmã sabe como eu fico, Deus o livre. Isso aqui é uma prioridade. O meu filho fala assim, tem escola hoje, eu amo para a escola. Eu sei o que eles sentem. Eles precisam estar aqui. Isso é importante, mas nós temos que pensar outra questão. Porque a gente não teve algo, a minha filha faz violino. Eu sei que eu valorizo mais que ela. Não que ela não valorize, não que ela... Mas imagina eu, na minha época, ter acesso a violino, gente. Ou a balé. Então é algo tão... Às vezes a gente quer suprir aquilo que nós não conseguimos, porque olha que oportunidade de ter escola bilíngue. Quanta coisa eu poderia ter feito na vida. Ok, só que dentro da realidade deles, isso não é uma necessidade, porque já foi suprida. Então nós, pais, temos que ter calma de que a gente pode ofertar o mundo, mas... Porque nós não tivemos, né, projeção, mas para eles já está em outro patamar, eles já viveram muitas coisas que a gente não viveu, então as nossas necessidades não são as mesmas deles. Isso é a minha percepção. Outra questão é que os pais têm agenda cheia, e para reduzir essa culpa, eles reproduzem. E aí, então, se eu tenho um monte de coisa para fazer, eu vou fazer isso com meu filho, daí está todo mundo ocupado e ninguém fala sobre isso. Pode falar. E não tem como o filho ser o melhor em tudo, né? Vamos tirar isso dos nossos ombros e do ombro das crianças, porque senão elas vão andar assim. Ninguém aqui é bom em tudo, gente. Temos a professora de matemática ali, ó. Eu falei para ela esses dias, Érica, eu sofri a minha vida inteira. E o que a minha mãe fazia? A aula de matemática, aula particular de matemática. Senta para estudar matemática. Eu lembro que e daí eu ia lá e estudava 8, 7h30. Era meu sangue, suor e lágrima. Mas e ninguém via que eu amava a aula de história, que eu era ótima nas humanas, que eu adorava. Falei para o David, outro meu professor de religião no 5º ano, falou, Cassiele, tu vai ser psicólogo, um dia tu vai lembrar do professor Ivo. Ele viu, né? Porque eu tinha... Então, assim, nós não vamos ser experts em tudo. Dei conta, mas não virei uma matemática, né? Então... Eu uso como exemplo as crianças do Neymar, que todo mundo conhece. Eu falo, Neymar é bom em futebol, põe ele para jogar vôlei. Então, ele é o melhor naquilo que ele escolheu ser o melhor. A gente tem que focar naquilo que a gente é bom. Né? E eu falo isso sempre para crianças e a minha filha também. Né? Foca naquilo que você gosta e seja o melhor naquilo. Não tenta ser o melhor em tudo, que você vai se frustrar. E a gente tem que manter um equilíbrio. Óbvio que eu tenho que saber matemática. Né? Só que eu não vou conseguir chegar no padrão da Érica. É diferente. E tem outra questão, gente. Essa projeção familiar, pais, é muito forte. É inconsciente, a gente sabe. Né? Então, sem querer, a gente coloca nas crianças e a gente vê muito isso. Então, assim, o trabalho de casa, assim como para as crianças, é importante para a família também. Depois eu vou passar um vídeo para vocês e vocês vão ver o que eu estou falando. Tá? Mas a gente tem que ter um olhar afetivo para isso. Aí nós temos a segunda etapa ali, a adolescência, de 11 a 18. E teve um momento que eu fiz uma fala aqui para pais, até a Prof. Helena sempre lembra disso, que eu trouxe um artigo e eu disse que hoje a adolescência está indo até... Não é adolescência, comportamentos adolescentes estão sendo vistos até os 40 anos. Foi uma risada geral na plateia, mas é fato, gente.
Nós temos demarcado aqui na fase do desenvolvimento humano, a adolescência, dos 11 ao 18. E aí vocês vão ver depois que não é bem assim, depois eu vou trazer mais um pouco. Mas comportamentos adolescentes estão aumentando um pouco mais. Por quê? Vamos pensar sobre isso. E aí a adolescência é aquele turbilhão de emoções físicas, emocionais, culturais, inventadas ou não, né? Depois a gente vai abrir um pouco mais, nós vamos falar muito sobre adolescência, mas que nós temos que ter um olhar, porque são os nossos alunos. Imagina aqui, a partir de 11 anos, é quinto para sexto, né? Até ensino médio. Então, uma boa parte dos nossos alunos está nesse processo, que por dentro pode ser que eles não demonstrem nada, porque nem todo mundo tem características estereotipadas de adolescente. Mas não quer dizer que dentro deles não esteja um turbilhão de emoções, de altos e baixos. Quem é pai de adolescente aqui? Muitos! Meia idade, jovem adulto, e aí o jovem adulto dos 19 aos 40, os pais, né, a maioria dos pais tem essa faixa etária, dos 19 aos 40, então vamos pensar que também de alguma forma é o nosso público. Meia idade de 41 a 65, também muitos pais, aqui começamos a ter a voz também nesse contexto. Terceira idade de 66 em diante. Tá, Cassiele, de tudo isso, o que é importante para nós? Entender que por mais que nos descrevam, que tenham características em comum, nós podemos tirar muito proveito disso nas nossas relações, gente. O que nós esperamos de cada uma delas. Vamos adiante. A infância. Quem é psicólogo ama a infância, né? Não tem como não gostar. E aí a gente pensar que se a gente tivesse políticas públicas, um olhar, conhecimento, ciência para cuidar da infância, a gente não teria problema, né, gente? E sempre outro fator. Na época da faculdade eu atendia na clínica, né, na infância. E um dia eu cheguei para o professor e falei assim, professor, ele não tem nenhum problema, eu não vou atender esse menino. Cassiele, tu vai. Porque nós não escolhia, né? Não tem escolher paciente. Tu vai, porque mesmo que ele não tenha nenhum problema e que seja família, essa 1 hora ele está seguro aqui. E eu tenho algo comigo que as crianças são o nosso reflexo. Eu sei que as dificuldades que meus filhos têm são minhas, do meu marido, da minha família. É difícil desconectar. Aí é muito fácil a gente levar a criança para terapia, para isso, para aquilo, e não mudar nada em casa. Não muda nada na relação do casal, não muda nada na comunicação familiar, não tem profissional externo que resolva na integralidade. Nem a escola, nem o profissional, não tem clínica que resolva isso. Por isso que é difícil de ter profissionais da área da psicologia que atuem na infância. Porque é muito difícil, você vai atuar mais com a família do que com a criança. Né? E aí é muito difícil, na nossa cidade é muito raro. Aqui é raro e quem tem tá lotado, né? A gente para encaminhar é muito difícil. Porque aí existe um fator, né? Ele tem que olhar a escola, ele tem que olhar a família, ele tem que olhar a criança, porque a criança é um sintoma. Então por que a gente tem que cuidar da infância? Mas meus filhos já não são mais crianças. Ok, mas olha pro lado. Tem muita criança. O que a gente fez com os nossos filhos que talvez não fez porque não tinha consciência, hoje a gente pode ir consertando de outras formas. Né? Então a infância é um chão que nós vamos pisar por toda a vida. Eu não tive uma infância legal, Cassiele. Daí entram habilidades socioemocionais de ressignificar, reelaborar, de trabalhar isso e seguir. Não é um fator definitivo estanque, nós podemos trabalhar isso. Mas uma infância bem cuidada, nutrida... Pode falar. E é nesse momento que nós, enquanto orientadores, né, deixando o nosso lado materno para enquanto orientadores, temos que ter uma sabedoria muito grande, porque ele traz consigo as dores de casa. E aí eu cheguei na minha escola, eu estou num ambiente seguro. Aí é a hora que ele começa a ser ele. Aí ele não dá conta de lidar com tudo isso. Aí é ele aquele guri que vai derrubar na escola, ou ele é aquele que vai chorar muito, ou aquele... Então, assim, é o meu pedido de socorro, né? Esse é o meu olhar. E a criança não tem condições de lidar com coisas que ela vive. A gente, às vezes, assim, eu já vi. Tenho vários amigos com filhos. Filho, o que tu quer, isso ou aquilo? Tal coisa ou tal coisa, o que tu quer fazer? Gente, pra mim decidir é difícil. Você coloca... Pra gente adulto, tu tem que pensar muito pra tomar uma decisão importante. Uma criança, ela precisa... Eu tenho um amigo que fala assim, melhor coisa da minha infância é que a mãe me vestia e me levava. Eu nem sabia pra onde eu tava indo, tranquilo. Ai, que segurança, alguém te vestir e te levar. Tu não precisa decidir, tu não precisa pensar.
As crianças não precisam definir as coisas. Se tiver adultos conscientes em casa, a criança vai se vestir e vai ir. Porque ela vai estar segura. Então, assim, a escola de fato... E outra questão da infância, gente, sozinho não interessa a área. Aqui nós trabalhamos muito em conjunto, porque não tem como dar conta da infância com um único conhecimento. É vasto, é amplo, precisa discutir, precisa pensar. Pode falar. Quando você trouxe essa questão das crianças decidirem, agora nós já iniciamos, né? Claro, o ano inteiro nós temos visitas, mas agora é com maior intensidade. Mas como dói escutar do pai, quando às vezes eu estou no corredor e os orientadores, os coordenadores estão concluindo uma entrevista, e aí o pai olha para o filho e fala: e aí, filho, você gostou dessa escola? É essa que você quer? A gente escuta. É esses valores que você quer carregar para toda a vida, meu filho de 6 anos? Meu pai, o que é valores? Gente, muito comum. Adolescente, a gente já vê que eles têm uma opinião, eles precisam ser ouvidos, não necessariamente acatados. Aí tem, né, detalhes, são detalhes, é difícil para nós, pais, saber o limite. Porque nós viemos de uma criação que a gente não tinha muita voz, daí agora a gente tem voz, daí a gente dá voz demais, tá? Vamos pensar de novo. Né? Então, assim, nós também escutamos isso, a gente mudou porque o coleguinha foi junto. Tem tantos coleguinhas, eles precisam, então, assim, criar essas dependências, a infância tem essas questões muito familiares ali. Então, gente, a infância é inventada, né? Eu não vou ler os slides aqui, mas eu vou falando sobre isso para nós não passar do tempo. A infância é algo inventado. Antigamente não existia. Eu lembro que o meu pai contava assim, ó, agora essas crianças são cheias de cuidado. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo. Quando eu era criança, eu vestia a roupa igual do meu pai. Daí ele contava a roupa, né? Calça social, eu era arrumadinho. As crianças deu essas calça social, camisa, não podia abrir o botão, porque o pai gostava que fechasse até aqui. Era um calor, eu brincando na rua com aquilo aqui. E aí, então, assim, a infância era inventada. Ele era um mini adulto, ele tinha comportamento de adulto, ele era cobrado como um adulto. A nossa sociedade, a nossa cultura vai tendo um olhar para a infância como um fator diferente. Opa, né? É recente os estudos. A infância é algo muito, é um reflexo da nossa sociedade. Então, se a gente for ver, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo, só a partir do século XIX é que começou a ter um olhar diferenciado para a infância. Começaram a ter estudos sobre isso, né? Os registros tardios são um sinal de que os adultos não tinham esse olhar para a infância. Porque se eles tivessem, eles já teriam uma preocupação maior. Então, se a infância é uma preocupação recente, nós temos que tomar cuidado para que essa preocupação não se torne uma superproteção, e sim uma consciência, né? Que é outro fator que a gente tem que ficar de olho. A vida era relativamente igual para todo mundo. Claro que tinham coisas que a criança não conseguia dar conta, mas não necessariamente que ela não fosse cobrada por isso, ou punida por isso. Então tem muito da agricultura, muitas questões, gente, a gente sabe, né, de famílias grandes porque precisava de mão de obra, e toda essa questão que envolve a infância e é a nossa história. Não tem como ser diferente, nós estamos construindo daqui adiante, né. Apenas com a institucionalização da escola é que a infância começou a ser vista. Então olhem o papel da escola mais uma vez. Quando as escolas começaram a ser atuantes, a ser um espaço de proteção para a criança, opa, peraí, é diferente, né? A criança precisa estar na escola, a criança precisa ter rotina, a criança precisa... E aí começaram a ter estudos mais avançados, muito da área da educação, da medicina, para depois vir para as outras áreas. Então, educação com protagonismo gigantesco relacionado à infância e essa faixa etária que hoje tem tanta coisa. Se vocês forem olhar a TV, vocês vão ver que um público que consome muito é a criança. Porque é tudo muito voltado para o consumo infantil, tudo muito preparado, tudo pensado, com gatilhos para que os pais, na ansiedade de suprir aquelas necessidades, consumam o filho. Então a gente sabe que tem um leque de opções, lojas específicas, coisas que não tinha antes, né? Então, muitas coisas mudaram e existem especialistas só nisso, porque agora a infância é vista, é valorizada e nós já temos esse olhar. Até aqui tudo bem, gente? Está cansativo, tranquilo? Oi. Tá, querido. E aqui, da infância, o que eu poderia falar? Muita coisa, né? A gente poderia fazer uma tarde só da infância, só que eu registrei o que... Eu fui filtrando assim, ó, o que eu acho importante, o que eu não posso deixar de falar. Gente, o brincar. O brincar é o fator predominante do desenvolvimento da infância. E eu não estou falando só desenvolvimento socioemocional, tá?
Não vou focar muito no cognitivo, é a área de vocês. Conheço brevemente, mas às vezes eu trago... O brincar é onde a criança elabora o que ela viveu. Então, a relação familiar, ela está elaborando com a boneca, com a panelinha, com... Onde a criança se constitui enquanto sujeito, onde a criança se coloca no mundo, onde ela se comunica. Vocês observem uma pracinha. A criança não chega, oi, como é o teu nome? Ela fala, oi, quer brincar? A identidade da criança é o brincar. Ela não fica perguntando qual é o teu nome, onde tu mora, tua casa é grande. Ela não quer saber disso. Ela quer brincar. Então, a conexão da infância é o brincar. E o brincar com pares. Claro que pode brincar sozinha, é rico, elabora uma série de coisas. Mas também ter esse momento. E aí a gente vê muito, não sei se vocês percebem, que as famílias também são menores. Eu lembro que primos, para mim, lotava a casa da avó, né? Hoje já são restritos. Então, se não é na escola, a convivência também está bem limitada com pares, né? Então, não tem mais aqueles primos que convivem, ou a brincadeira na rua em que juntavam os vizinhos. Não tem muita criança com acesso a parques, até porque a gente não tem muito, né? Não sei na cidade de vocês, mas não tem muita estrutura pública para isso. Então, nós reduzimos o brincar a um lugar muito interno e familiar, em que muitas vezes a criança acaba utilizando eletrônicos no lugar ou substituindo por outras coisas que talvez restringam o tempo do brincar lúdico, solto, em que elas elaboram as regras e uma série de questões. Então, da infância, eu trouxe o desenvolvimento emocional e social das crianças através do brincar, além de todas as questões cognitivas que o brincar exige, né, gente? Aprender a andar de bicicleta, a gente sabe que desenvolve uma série de questões em que vão carregar para o resto da vida. Tá chegando as crianças lá. Aprendem a expressar os seus sentimentos. Pode ser que eu não consiga falar para o meu pai e minha mãe o que eu sinto, nem para minha professora. Mas daí eu tô com um carrinho grudando contra a parede, eu tô com... o que tá acontecendo? Né? Ou eu tô chutando a bola no meu colega e não no gol. O adulto que está preparado, ele faz a leitura, tá, gente? Desenvolve autoestima e confiança. Quando eu chego no parquinho e falo, oi, quer brincar? E alguém já me puxa para brincar e correr, eu já estou aberto para as relações. Eu já vou construindo outras formas de viver. Também, gente, a questão de aprender sobre o mundo e sobre a si mesmo e aprender as necessidades básicas para as próximas etapas, que eu já vou ter resolvido isso, já vou ter vivenciado, já vou ter elaborado. Quando eu estiver na adolescência, por exemplo, não vai ser algo que eu vou ter que resgatar, é algo que eu desenvolvi na fase certa. Deixa eu ver com vocês depois essas imagens sobre os diferentes tipos da infância. Vou mostrar para vocês refletirem sobre as imagens, porque vai ser o nosso bate-papo depois, tá? Observem as características dessas imagens. Como a nossa infância é inventada, é cultural, nós temos então a infância da década de 60, e aí vocês veem bem, né, fatores importantes dessas infâncias. Não vou falar muito para a gente trabalhar. 70, aí vocês podem se colocar quando era a infância de vocês, tá? Dentro desse mundo aqui. Década de 70, então observem o contexto, toda essa questão de vivência. Vou vir mais para cá porque eu estou na tua frente. Década de 80, que já pega a minha infância, eu lembro muito bem, adorava essas... Né? Então tem aqui a questão da infância, década de 80, muita brincadeira na rua, né, gente? 90, areia, os parquinhos, jogos. Depois eu resgato isso que tá... 2000, tá perto, mas já tá... Né? Questão da... 2010... E 2020. Essa é a nossa infância atual. Principalmente nos grandes centros, né? Mas já temos. Então, essa é a infância que nós estamos lidando hoje. As crianças muito juntas, mas, né? Juntas e separadas. Aqui nós temos, então, o nosso material para a nossa roda de conversa depois. Vamos falar um pouquinho sobre adolescência. Como a maioria dos pais aqui são pais de adolescentes, vou trazer um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Dentro do nosso tempo. Quais as dúvidas sobre adolescente? De onde partiremos sobre adolescência? Alguém quer trazer algo?
como vocês estão vendo a adolescência dos filhos de vocês? Acho que o café fez mal. Fez mal? Estão todas me olhando. Desafiador, triste. Não, triste não, mas Desafiador. é uma fase linda, é verdade. Lá em casa eu tenho os dois extremos, né? Porque o Lázaro com 8 e a Giovana com 20. Já entrando no mercado de trabalho, terminando a faculdade, enfim. Mas eu sinto assim que às vezes, principalmente ela, assim, eles são muito insatisfeitos, né? Parece que é aquela coisa do nunca tá bom, o que eu tô encontrando, né? Aí a gente tá ali, mas um vazio, assim, isso desde a adolescência dela. A gente tentou trabalhar com ela, com psicóloga, com terapia, também buscando mais espiritualidade na vida dela, enfim. Mas eu sinto, assim, não só dela, mas os jovens, eles muito rasos, né? Nas relações, muito superficiais. Eu acho que o papel da escola e nós, como os pais, é resgatar isso neles, né? Mostrar o valor das relações, o valor de se envolver realmente e que não fique só no plano da superficialidade, que é o que eu sinto bastante, assim. Uhum. Mais alguém? Cassi, eu me preocupo, eu sou mãe de adolescente, mas graças a Deus muito tranquilo, quem conhece sabe. Mas assim, eu sou coordenadora do sexto ao nono ano também, né? Então, uma coisa que me preocupa muito, assim, é essa antecipação, né? A gente está falando de etapas. Ok, eles têm 11 anos, chegando lá no sexto, mas com comportamentos que a gente, da nossa época, com 18, 19, ainda nem pensava, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa, assim, porque às vezes a gente fica, é muito disparelho, né? Assim como nós temos alunos de sexto ano, crianças de 11 anos, né? Nós temos aqueles bem avançados e adiantados, e aí lidar com tudo isso numa mesma realidade é bem difícil. As realidades são parecidas, né? Eu também sou mãe de adolescente e eu acho que eu cometi um erro gravíssimo com o meu filho. Porque quando ele era pequeno, eu cobrava muito e eu exigia muito. E agora aconteceu o processo inverso. Quando eu vi que eu estava fazendo mal para ele com essas cobranças, eu parei de cobrar, porque eu percebi que eu estava gerando alguns traumas e bloqueios. E aí depois, quando eu me dei conta, eu tento reverter essa situação até hoje, mas não é fácil, porque ele se cobra muito mais do que eu cobro dele. Ele se exige muito o tempo todo. E isso é uma dificuldade assim diária e constante. Eu estou tentando de tudo, mas até agora eu ainda não consegui fazer com que ele fosse mais leve, mais tranquilo, porque ele tem essa capacidade. Mas eu ainda não consegui ali conseguir fazer com que ele leve a vida também de uma maneira mais tranquila, com dedicação, com responsabilidade, mas não cobre tanto, porque isso lá na frente talvez tenha uma consequência bem ruim para a vida dele, e não é isso que a gente quer como mãe. Tá na fila. A minha professora de magistério, ela me falou uma frase que eu levei para a vida toda. E ela falava assim: você não pode cobrar do outro além daquilo que você pode oferecer. Então, como mãe, eu nunca exigi nota, nunca exigi, sempre compromisso, né? Respeito com os professores. Mas eu vejo assim que, às vezes eu penso, será que eu falei? Será que eu deveria ter cobrado mais? Eu fico naquela, né, indecisão. E eu trabalho com adolescente, eu amo os adolescentes. Todo mundo fala assim, como que você, né, gosta? Porque para mim é um desafio. E eu gosto de desafios. Então eu vejo assim que para eles, nesse momento, a minha presença enquanto professora, enquanto mãe, muitas vezes eu falo, a minha missão aqui, como mãe e como professora, é ajudá-los nessa fase mais linda de vocês. Então eu falo para eles que eles estão vivendo um momento lindo, que eles são lindos, que eles são... E eles falam, ai não, a gente é feio, não gosta de tirar foto. Mas eu penso assim, que a minha presença com eles, eu tento fazer da melhor forma possível, sem, digamos assim, infantilizá-los e nem também
adultecer. Uhum. Mas fazer com que eles vivam essa fase bonita, né? Eu tenho dois, uma de 15 e um de 18. E eles sabem que o nosso foco são aqueles valores que eu e o pai deles estão passando para eles. Eu falo assim, aproveitem esse momento. Um dia vocês vão sentir falta, assim como eu senti um dia também. Mas alguém gostaria de falar? Tem algum pai também, depois, se quiser? Eu tenho um filho hoje já com 23. Eu acho que a gente que trabalha na escola onde eles estudam, a gente ainda tem esse agravante, digamos assim, de ou é aquela coisa dos colegas que eles são protegidos por ser filho da professora, ou eles se cobrando, a gente não pode fazer nada, tudo tu sabe, no outro dia. No outro dia não tem 5 minutos, exatamente. E eu acho que eles acabam não é se podando, mas meio que para dentro em função disso. Meu filho hoje está com 23, está na faculdade, está fazendo um curso que ele está amando, foi embora da cidade, está morando sozinho. E aí quem mais sente, né, é a gente. Eu sou mãe solo, então todo tempo só eu e ele. E eu descobri um filho com características que eu nem sabia que tinha. Ele é extremamente empático, envolvido com o movimento universitário, de questionar coisas de eleição universitária, metido em conseguir um estágio por ser aparecido no primeiro semestre de faculdade. Então, eu descobri características que antes, de repente, eu nem tinha tempo de ver, por estar toda aquela correria do dia a dia. Então, para mim, assim, ele morar sozinho foi uma evolução imensa. Ele cresceu muito como pessoa, como estudante, e para mim também foi uma lição imensa. Agora eu moro sozinho. Ninho vazio. Ninho vazio. Bom, eu também estou com uma adolescente em casa, né? E você pediu para preparar uma pergunta sobre adolescente, até comentei com todos aqui. Estamos nós, mães, trazendo as nossas dores e beijinhos. E é uma coisa que acontece muito, até a gente conversando na viagem, porque existem as etapas, né? As fases. E até eu outro dia dei um exemplo para minha filha, eu falei assim, quando você era pequenininha, a mãe tinha que ir lá no banheiro te limpar. Hoje, você quer que eu vou lá no banheiro te limpar? Não, mãe, não precisa. Então, assim, são fases e então chega a fase da adolescência, é mais difícil a gente saber o que nós devemos ou não fazer para os nossos filhos. Sim. Porque aí gera essa culpa que a gente sente, eu errei, ou será que era para acontecer mesmo? Então, para a gente poder tirar esse peso, porque é pesado, é difícil a gente saber se a gente está acertando ou errando. Então, acho que a pergunta, talvez, que engloba todos esses depoimentos aqui, né? Como a gente saber, assim, ter um parâmetro de a gente está acertando ou a gente está errando. Vocês sabem quem conhece o filho de vocês? Não é a psicóloga, nem o médico. O professor conhece quase como vocês, mas são os pais. Quando a gente atende as famílias aqui, eles vêm assim, eu estou seguindo fulano de tal, no Instagram eu falei com a psicóloga tal, meu pediatra disse isso, tá mãe, o que tu acha? É que nós estamos perdendo, a maternidade hoje é muito difícil, até esses dias eu compartilhei com as gurias um meme que fala assim, logo na minha época não dá para comer açúcar, não dá para deixar a criança isso, não dá para fazer aquilo, tá muito difícil, a gente não pode nada, né? A gente comia açúcar e tá, né? Então, assim, a nossa consciência dos riscos está fazendo com que a gente fique sufocada. E tem muitas referências e especialistas sobre criança, adolescente, maternidade e paternidade. E a gente está perdendo a nossa referência, e às vezes talvez seja alguma questão biológica, de maternar instintivamente, de olhar para a cria e dizer assim, eu sei o que fazer contigo. E essa culpa é muito cultural e social, gente. Eu também sinto ela. Tenho certeza que as minhas colegas também, porque a gente discute. É muito cultural e social. A gente não sabe o limite. Eu cobrei demais porque o mundo cobra, mas aí eu cobrei demais, daí eu tento não cobrar, daí é muito difícil. Então, nós vamos errar. Fato. Pode ser a pessoa mais inteligente, consciente, estudiosa, nós vamos errar. Pode ser porque naquele momento a gente tinha
o conhecimento, mas não tinha as habilidades sociais. Pode ser que a gente tinha as habilidades sociais, mas não tinha o conhecimento. Pode ser que não era o momento em que a criança ou adolescente tinha compreensão daquilo que a gente estava... Então, o erro, a frustração vai fazer parte. Eu acho que o mais importante disso é a gente conseguir ensinar para eles que nós somos humanos. Que às vezes vai cobrar demais, porque na tua visão, para ele, isso era o melhor. E que, eu errei, meu filho, eu te cobrei demais. Tu pode ser leve, viver a tua adolescência. A gente pode assumir para eles que a gente erra. Eu acho que é tirar das costas deles essa perfeição que a gente se exige, vai fazer com que eles se sintam melhores. Porque eles são bem empáticos, como tu disse. Né? E por que eu olho para as fotos dos meus filhos bebês e eu penso, eu não lembro? As pessoas começam a comentar, lembra? Quando eu penso, eu não lembro. Porque nós estamos tão focados em suprir, em manter eles vivos, alimentados, sem doença, sem isso e aquilo, que a gente não aproveita, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que isso. Então, assim, gente, quem sabe a gente reduz, e aí tem um movimento bem significativo de pais e mães, que é de dar uma segurada nessa roda maluca que a gente vive, e, tipo, vamos olhar para os filhos e, tipo, o que o meu filho tem, o que o meu filho está acertando, o que o meu filho não está, como eu posso ajudar, como talvez eu não vou poder ajudar. Tem coisas que eles vão lidar, gente, na fase adulta. Tem coisas que, né, esses dias o meu marido falou, a gente tem que cobrar mais dele. Eu falei, Léo, a gente vai fazer o que pode, e tem coisas que os meus colegas um dia vão resolver, assim como hoje eu faço terapia. Nós não vamos dar conta de tudo, mas eu acho que essa carga só piora, gente. Porque é muito difícil maternar hoje. Nós não vamos acertar. Às vezes a minha mãe fala assim, eu tinha vocês 13 e era tudo tão fácil. Sim, mas tinha minha avó, minhas tias, tinha um grupo de mulheres sustentando isso. E lá na minha rua, quando eu era criança, se criava todo mundo, as mães se ajudavam. Então, me desculpa, mãe, mas não é igual. É muito difícil. Se eu não tenho vocês em escola, eu tô sozinha. E isso é uma realidade nossa. Então, assim, às vezes a gente vê os pais desesperados. Chegam sem marcar a hora, ansiosos. Eles falam tudo ao mesmo tempo e a gente fica... É só um acolhimento que eles precisam, porque a gente, nesse papel, sabe que a gente deu o melhor também, que a gente se esforçou, que a gente não dormiu, que a gente investiu, que a gente ensinou e ele fez uma coisa errada, não é porque a família é do mal. Não, faz parte do processo, eles vão errar. Agora é a hora em que eles mais se frustram, por isso que eles se punem. Vamos falar do bullying, do cyberbullying, da automutilação, gente, da depressão, da ansiedade. Os nossos adolescentes estão medicados, porque eles se punem o tempo todo. Porque a gente exige no Instagram corpo perfeito, uma vida super dinâmica, todo mundo já foi para o exterior. A realidade não é essa. E nós mostrando para eles a nossa frustração de que também, meu filho, eu dei tudo e não deu certo isso, talvez eles fiquem um pouco mais tranquilos em serem essas pessoas que podem ter resiliência e entender que eles também podem errar. Vou deixar o Prof. David falar. Não, acho que tu falou... Não, eu ia dizer, eu acho que tu acabou dizendo da mesma forma, assim, que eu acho que como pai, né, eu acho que hoje, a minha geração pai, talvez seja a geração que mais passa, assim, pelos filhos, e que mais se sente culpado de deixar algo faltar, assim. Tem essa sensação, às vezes a gente faz muito, assim, e faz, poxa, mas eu não fiz tal coisa, ou como eu sou. E outra coisa que eu acho que é bem importante, assim, eu vejo pelo meu filho, enfim, da relação, é validar o que ele tem, né? Que agora tu acabou falando ali. Eu acho que nessa construção de identidade, na adolescência, às vezes faltou pra gente, enquanto adolescente, validar o que eu tinha e não só. O que faltou. A cobrança e a frustração é extremamente importante, mas, validar o que você tem, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo um movimento muito forte dos pais tentando não frustrar os filhos. Gente, existe assim, o meu filho não pode comer o que não gosta, meu filho não pode esperar. Eu saí com os meus 3 filhos no mercado, que aventura, né, gente? Quem tem filho sabe. Eu tenho vontade de me esconder, porque óbvio que eu vou passar vergonha e todo mundo ainda fala, psicólogo Santana, tá, mas ele não fez psicologia, ele tem 4 anos, eu disse não pro chocolate, ele vai chorar. Daí eu fico ali, né, que é um desafio. Mas assim, tu dizer não pro chocolate, gente, ele vai chorar em público, é difícil, é vergonhoso, tá todo mundo vendo. Existe um julgamento social até dos pais, mas é necessário. Aí esperneou, chegou no carro, porque eu não quero mais você como mãe. Filho. Porque, gente, não é fácil, né? Filho, assim, a mãe te deu tal e tal coisa, isso eu não vou te dar. Porque eu daí expliquei os motivos. Entendeu? Ok, não entendeu? Chora, vamos chorar, vai passar, vamos seguir. Faz parte. Todo mundo diz.
ok para nós o tempo todo? Então a gente tem criado muito essa questão, vamos blindar, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Ralou, a minha filha, a primeira vez que se machucou, ela gritava nas dores, socorro, eu não estou acostumada. Eu pensei, meu Deus, tá toda cortada, eu olhei o joelho. Aí ela carregada pelas crianças, ela gritava, eu não estou acostumada. A gente fazia assim, ó, e corria. Bárbara, abre teu coração, prof. Bárbara. A mãe de 3 também. Do pequeno dela. Eu também, assim como a Cassiane, tenho 3 filhos, né? E faço essas aventuras, né? Enfim, andar para os lugares, mas um dia a gente estava caminhando no sábado da manhã, aqui pro centro, para caminhar, enfim, passear. E aí o meu filho do meio pediu, de 5 anos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, na verdade, gente, eu vou passear, eu, sei lá, comprar roupa, né, o que era. E ele olhou bem para mim e disse, não sei como é que Deus te fez, não. Não pode isso, não serve para essa mãe. Disse, ai, meu filho, pelo amor de Deus. A gente fica assim, mas que bom, né, que ele teve essa percepção, porque, e que bom que ele pode se expressar, mas é uma percepção de que, a idealização de que as mães têm que fazer tudo para eles e ser perfeitas, né? Nós não vamos suprir, mesmo que a gente tente, vão ter lacunas, Lu. E aí nós temos um fator fundamental, que eu digo para vocês que é uma preocupação muito forte que eu tenho. Eu acho que se um dia eu for fazer um doutorado vai ter a ver com isso. Porque assim, o que aconteceu? Eu trabalho orientação profissional com eles, tá? Um dia eu corrigindo os testes, quem trabalha com isso sabe, é uma loucura, eu imersa naquilo ali, e entra um adolescente do terceirão e sentou e bateu na porta e falou, e o que houve? Olha esse Instagram, ele tremia. Olha esse corpo, eu faço academia a tarde inteira e não fico assim. Eu falei, então tu senta, vamos conversar. Quantos filtros tem essa foto? Quantas horas essa pessoa faz isso? O que ela se alimenta? O que tem por trás disso? Quem está patrocinando? A gente começou a desfazer uma foto de um corpo perfeito de um adolescente, em que ele se inspirava muito. E existia uma cobrança para tentar ser igual, que interferia na autoestima, de um menino que a gente não está acostumado. Mas os meninos têm muito essa questão estética hoje em dia. Então, assim, ó, a gente olha o Instagram e nos afeta. Para eles é o mundo deles. O TikTok é o mundo deles, as influências. Então a minha filha às vezes me diz, mãe, ela canta músicas do meu tempo. Eu, filha, como é que tu sabe? Eu escutei no TikTok. Então a gente não faz ideia do quanto as referências midiáticas estão formando e reforçando a identidade dos nossos filhos. Isso me preocupa muito, porque ela pode estar no meu lado e daqui a pouco eu não consegui captar tudo. E assim, ó, lá em casa a gente é muito vigilante. O meu marido tem conectado, ele recebe no e-mail que ela vê, ela tem tempo para ver e eu tô sempre perto. E quando eu vejo, eu penso, de onde ela sabe isso? Por que da adultização? Aquelas dancinhas, gente, nem com 18 a gente fazia. Eu vi um Instagram de uma filha de uma amiga que tem a idade da Antonella, ela fazia dancinha perfeita. Ela tem consciência de quem está vendo? De onde isso vai chegar, da interpretação? Não. E tem outra questão que me preocupa muito, que a gente trabalha com adolescentes ali no ensino médio, que às vezes os pais, eu conheço a minha filha dentro do meu núcleo, com os primos, na escola, no grupo, eles se transformam, porque um influencia no outro. Então aquilo que talvez a Antonella não fizesse sozinha, no grupo de amigos, para ser aceita, porque é interessante, ela faz. Então nós temos que ter a percepção de que o ambiente influencia sim, gente, e que pode influenciar hora para o bem e hora para o mal. Então, assim, existem cuidados da adolescência hoje que nós, como pais e professores, enfim, profissionais da área da educação, não podemos, claro, nós não vamos criar uma super problema com isso, mas a gente tem que ser vigilante, atento, acolhedores, porque o mundo ali fora está querendo captar eles, né? Diferente, também existia muitas coisas no nosso tempo, mas hoje é muito subjetivo. A gente não, eles estão dentro de casa. Não era assim, eu vou instruir o meu filho quando vai para a festa e quando volta. É de tarde, é domingo de manhã, sabe? Então tem coisas acontecendo diante dos nossos olhos em que a gente não consegue perceber. Aqui a influência midiática. Todos os adolescentes hoje têm celular, né? Tá, computador melhor que os nossos, com certeza. Todos os adolescentes, por que eu digo? Porque eu já trabalhei voluntariamente na periferia e eles têm o celular também, muito melhor que o meu às vezes. Isso se tornou para eles uma prioridade. Os pais lutam muito para que aquele adolescente, às vezes até criança, tenha um aparelho de celular, porque faz parte de estar no meio, né? Eles se comunicam, eles se relacionam. Então nós vemos ali um grupo de amigos
cada um com o seu. O consumo, gente, quanta propaganda existe no mundo tecnológico hoje, a gente sabe que eles compram aquilo que está em oferta. Então tem consumo, o consumo não é consciente. A gente está vendo toda essa questão ambiental que nós estamos vivendo e que eles são muito espertos e os professores trabalham muito com isso. Ao mesmo tempo eu quero consumir mais do que eu preciso, porque existe um movimento fortíssimo para isso, né? Então existe essa questão do consumo. Os jogos digitais, é muito legal jogar. Às vezes eu jogo meus filhos, é instigante jogar, por quê? Tem todo um mecanismo, uma psicologia por trás daquilo ali para te prender, é um hiperestímulo. Quando tu sai daquilo ali, tu volta para a vida real. Não sei se vocês já jogaram, faça a experiência, tu sai do mundo, né? Tu jogou 10 minutos ali, tu sai. Para uma criança, um adolescente, um tempo de tela com esse hiperestímulo, que eles se desligam da vida real e ficam ali, quando eles saem, eles têm que lidar com um turbilhão de emoções do tempo que eles ficarem off. Aí tem a irritabilidade, aí é a ansiedade, daí caminha para lá, caminha para cá. Por quê? Porque aquele tempo ali eu fiquei vivendo um mundo paralelo. Quando eu volto para o meu mundo, eu tenho que lidar com aquilo. A questão das relações superficiais, né? Eu me relaciono, mas até que ponto essas relações estão sendo proveitosas? Né? Do mundo conectado, da aparência, das selfies, do auto, né? Muita questão do individualismo. Mais uma vez, das relações. Trouxe as mídias para a gente pensar nesses riscos. A adolescência, de fato, é linda. Tem muita gente envolvida. Nós temos a pastoral aqui, ó. Eles são fantásticos. Ontem nós levamos eles, todo o ensino médio para a FN. Eu vi o olho deles brilhando. Eles têm muitos projetos, eles têm sonhos. Só que nós temos particularidades, é isso que eu quis focar aqui, de coisas que nós não vivemos. E outra, mesmo que a gente... O Éder é da área da TI. Tu consegue, Éder, captar tudo que eles captam? Porque eles são rápidos nisso, né? Um especialista na área já tem que estar ali, ó, para saber tudo que eles sabem. Eles assimilam... Imagina, eu não tenho domínio nenhum. Então, a Antonella com certeza sabe mais que eu. Os meus sobrinhos também. Então, para nós, pais, é muito difícil lidar com esse avanço tecnológico, que é positivo, mas se a gente conseguir formar eles para isso. E eu acho que esse também é o nosso papel. Faz sentido para vocês? E aí, gente, nós entramos na relação de pais e filhos, e agora entra filhos de todas as idades, porque eu fui cobrada lá embaixo assim, tu passou a fase do adulto jovem, porque tem muita gente aqui que já tem filhos adulto jovem, que é filhos entrando na faculdade, saindo, entrando no mercado de trabalho. Então, assim, vamos abordar todos, né? Independente da faixa etária, de bebê até adulto jovem, os filhos precisam de nós como uma referência. Há uma referência perfeita, Cassiel? Não, uma referência de ser humano, com seus valores, com seus altos e baixos, com sua intenção positiva em relação a eles. E aí eu pensei ontem, fui conversar com a irmã e com a Helena, prof. Helena, o que vocês acham? De, em vez de trazer esse trecho que eu trouxe, a gente transformar. Porque eu acho que tem a ver com a nossa linguagem. Desta leitura que nós temos aqui, qual a interpretação de vocês? Alguém quer ler para mim? Quer ler? Muito do que a gente já falou, né? Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Quantas vezes a gente se questiona se pode repreender ou não? Se não está de mais, se não está de menos? Qual a interpretação de vocês sobre esse provérbio? O que vocês refletiram sobre isso? Alguém gostaria de falar? Clarissa. Clarissa é mãe de adolescente também. Eu acho que é uma questão de valores, né? Porque quando a gente tem valores estabelecidos para a vida da gente, né? Para a vida familiar, é como se iluminasse, né? o caminho que a gente vai trilhar. Então, as repreensões da correção aí é um processo, na verdade, né? Tu está sempre em busca, né, da melhoria. Então, eu vejo que a repreensão ali da correção é exatamente isso, quer dizer, você não está pronto. É o itinerário que você tem que fazer na vida, né? Independente da faixa etária, porque mesmo com a idade que eu tenho, eu erro. A idade que a minha mãe tem, eu respeito ela, mas ela também erra. Uhum. E aí a gente depois já passa por uma conversa, um diálogo, uma convivência, porque as experiências, né, possibilitam que a gente possa fazer uma reflexão.
Mas eu acho que o bonito da vida é exatamente isso, né? É a gente estar neste caminho e aproveitar esse caminho para refletir e ressignificar. E aí, gente, quando traz ali, que nós temos, né, então, nós temos referências. Antes a irmã disse que as famílias não estão sozinhas. Nós temos uma referência que nós sabemos onde seguir. Nós conseguimos trazer, né, essa luz para os nossos filhos. Quando a gente fala em repreender, esqueçam o histórico da violência. Eu acho que a gente está tendo uma confusão aí. Por que a gente não repreende hoje? Porque nós não somos mais violentos. Ok, mas repreender às vezes é moldar, é dialogar, é mostrar o caminho. Então eu não vou bater nos meus filhos porque, pelo amor de Deus, né? Não faz o menor sentido para mim. Eu não estudei para isso, não cheguei aqui. Mas assim, eu dizer, ó, não chega, que não dá. Tu não vai bater. Eu repreender, afirmar, mostrar que não tá certo é o meu papel, porque daqui a pouco ele vai vir aqui e vai bater nos colegas. Né, ou vai rasgar o material de alguém. Então, assim, gente, faz parte a gente ter esse olhar também, que não é rigoroso, não é violento, mas é firme. Eu só queria dizer assim, que eu acho que existem algumas responsabilidades que são da família, independente de época. Por exemplo, uma criança ou um adolescente, ele precisa da orientação. A orientação às vezes não está correta, ou está distorcida, ou às vezes ela é de mais, ou ela é de menos, mas é responsabilidade do adulto orientar. Então eu vejo essa correção, essa repreensão no sentido de orientação. É esse balizamento que você precisa dar para que a pessoa de fato se constitua um ser humano, porque ninguém nasce pronto. E aí vem a importância do diálogo e de olhar para os filhos, aquilo que você falava, porque tem muitos pais que não olham os filhos. Eles não conseguem enxergar a criança ou adolescente crescendo e como alguém em formação. E o que a gente percebe? Eu não sou mãe, mas a gente, pela experiência, o que a gente percebe? É que os adultos de hoje, eles não têm noção do que significa o papel que eles têm que exercer como pai e mãe. Porque isso ninguém vai substituir. E eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é isso. É obrigação do adulto orientar as gerações jovens. Então, acho que isso se perdeu muito. Tu pega pais, às vezes, que eles têm medo de dizer não para o filho e não sabem que o não ajuda o desenvolvimento do frontal, porque aí o filho, com esse não, ele vai pensar, bom, como é que eu vou fazer para conseguir o que eu quero? Agora, se eu dou sempre sim, ele fica com a mente embotada e os pais não percebem. Eu sempre lembro, quando eu comecei a ser diretora lá em Dourados, uma mãe veio na minha sala e tinha 2 filhos, uma menina e um menino. E tinha uma discussão entre eles lá e a gente estava resolvendo. E a mãe disse assim, eu faço tudo para vocês. Eu dou tudo que vocês precisam, o que vocês querem e aquilo que eu não tive. E a menina olhou para ela e disse assim, mãe, você nunca me perguntou se eu queria aquilo que você não teve. Eu não quero o que você não teve. Eu quero fazer a minha experiência. A menina tinha 12 anos. A mãe começou a chorar. Eu nunca esqueci disso, porque é exatamente isso que os filhos de vocês, ou os filhos, os nossos alunos, às vezes teriam vontade de dizer para os pais, eles não dizem. Uhum. Mas de fato, eu penso assim, ó, existe uma responsabilidade, e ela é uma responsabilidade social e bíblica, que o adulto precisa orientar as gerações jovens. Precisa ouvir, com certeza. Precisa olhar, precisa mudar seu rumo, muitas vezes, com certeza. Mas tem que ter balizamento, gente. E a gente sabe, né, Cassiele, que alguém que não foi orientado e que a educação foi frouxa, foi solta, não tem psicólogo que resolva, não tem terapia que resolve. Agora, se ela foi rígida, tem mecanismos para resolver. Eu sempre acredito nesse do micro para o macro, né, gente? Não adianta eu ser excelente aqui na escola e ser péssima na minha casa. Não adianta. Não adianta eu ser excelente em casa. Então, assim, a gente tem que fazer esse equilíbrio
E confiar de que nós temos competência, gurias, nós temos conhecimento, nós temos disposição, nós temos intenção, nós temos referências para isso. E nós não estamos sozinhos. Por mais que as redes sejam falhas hoje, a gente tem que saber a quem se conectar. Talvez hoje a gente possa escolher, não seja mais a família, aquela referência que tu tinha que fazer exatamente como a bisavó fez. Nós temos essa escolha, mas nós temos pessoas que também estão escolhendo viver como nós, né, de acordo, acompanhando, orientando, investindo. E investimento não é só dinheiro. É muito mais difícil a gente investir afeto e energia do que dinheiro. Muito mais difícil, gente. Se fosse só dinheiro, ia ser tão mais fácil pra gente trabalhar e deu. Não, tu tem que conversar com um adolescente, te exige uma inteligência. Tu termina uma conversa, tu fica murcho, meu Deus, né? Porque ele vai fazer uma volta. Então, nós temos que cuidar e confiar nisso. Pode falar. Ô, Cassi, e às vezes acontece o inverso também. A gente atende esse estudante, a gente faz todo o trabalho, aí eles dizem assim, Cid, você chama minha mãe aqui na escola? Você conversa com ela? Por quê? Porque você cobra as coisas com jeito. Eu entendo que eu estou estudando errado, ou eu entendo que eu fiz isso. Aí eu chego em casa para fazer a parte do combinado. Agora você vai conversar com a mãe e você vai contar. Ela me atropela. Ela não me entende. Então você chama ela aqui e aí eu vou contar junto com você. Então, às vezes, também a impressão que dá, eu também sou mãe de 3, mas às vezes a impressão que dá é que, não sei se é essa geração ou muito tempo, tem muitos pais que não estão prontos para ser pai nessa faixa etária. Uhum. Do mesmo jeito que tem um pai que tem dia que vem à escola e diz assim, Cid, como que eu lido com isso? Me dá a luz porque ele te escuta e a minha ele não escuta. E do mesmo jeito eu tenho um contramão. Eu tenho um guri que pede ajuda, porque em casa não dá. A gente fica de coração apertado. E as nossas habilidades para dar conta disso, né? Se nós estamos aqui, não é por acaso. Porque a gente faz essa mediação o tempo todo, né? A gente vai interferindo e mediando o tempo todo, mesmo que não seja formalmente. Acho que a maioria de nós vem de uma geração, de uma criação bem mais rígida. Que o pai olhava pra gente, virava o olho e a gente já sabia o que podia e não podia fazer. Né? Então, eu acho que nós, ou uma grande maioria dos pais, se perdeu no momento que a gente tentou fazer muito diferente. Né? De ser permissivo demais. Eu vou criar os meus filhos do jeito que meu pai me criou. Meu pai não dava chinelado, meu pai não botava. Então, não sei também se é isso, às vezes, porque eu acho que assim, o ser permissivo, conversar com o teu filho, isso se cabe para mim e eu consigo lidar com meu filho desse jeito, ok, mas para outra pessoa isso não serve. Então, eu acho que a gente também perdeu a mão nesse sentido, porque não é 8 ou 80, né? Eu fico pensando que cada filho tem um pai e uma mãe, né? E um professor, um diretor, cada criança e adolescente tem um tipo de comportamento. Esses dias eu falei para um deles, eu não sou, gente, nem agressiva, nem eu sou assim como eu sou com vocês. E eu falei assim, olha, calma, deixa eu me preparar. Daí ele ficou me olhando e falei, eu vou respirar porque eu vou ser firme agora. E tu sabe que esse não é o meu natural. Nós estamos falando contigo dele. Ai, prof, tá, tudo bem. Porque eu não sou assim. Só que se precisar, vou ter que ser. Porque não está funcionando eu ser amigável com ele. Então, a minha filha mais velha, eu não preciso erguer a voz. Os gêmeos eu já tenho que dizer, deu, porque eles já são. Então, assim, depende se para ser permissiva para o teu filho funciona, talvez tem outros que não vai funcionar também. Nós temos que ter essa leitura, né, gente? Eu trouxe para vocês aqui, só porque o tempo está apertado, uma reflexão. Na minha casa já aconteceu isso. Ontem eu tenho o mais novinho dos gêmeos, ele é bem apegado, assim. Eu estava vendo isso aqui, ele, olha, mamãe. Eu falei, viu, o que tu enxerga aqui? E ele, uma família trabalhando. Façam perguntas para as crianças e não tenham medo das respostas. Aí eu falei, Vi, e o que mais? E ele, e as crianças estudando e jogando. E eles não estão comendo, Vicente, não, eles não gostam de almoçar. Ele não gosta muito, né, Prof. Bárbara, de almoçar também. Daí eu falei, Vi, tu acha certo, tá o alimento, tá toda a família junto, e eles, mas se precisa, né, mamãe, eles têm que trabalhar. Aí eu fui conversando com ele. Sim, eles precisam trabalhar, e eles precisam estudar, e as crianças também podem jogar, mas assim, olha só, eles estão em família, tem o alimento. Aí eu fui. Então, para nós, tá tão naturalizado
Porque a gente também adora um eletrônico, né, gente? Descansa, né? Tu sai fora da realidade. Então, assim, nós temos responsabilidades, nós temos vários grupos também, assim como eles. Nós respondemos o trabalho 24 horas, não é aquela coisa 6 da tarde, bati o cartão, fui embora. A nossa geração hoje trabalha o tempo todo, o nosso momento social. Então, isso aqui é muito comum e muito fácil de acontecer. Então, assim, claro, aí, Pedro, não sei se não vai dar tempo, mas eu vou ver se a gente consegue, né, enviar um vídeo para vocês, ou em algum momento de amanhã, se der, a gente gravou um vídeo de homenagem para os pais, sobre dicas de como reconectar com pais e filhos. E aí a gente entrevistou eles, desde os pequenos até os maiores. E uma criança falou que o que mais gostava de fazer com a família era almoçar. E toda a plateia deu risada. E eu lembro do como era para mim chegar em casa do colégio e almoçar com a minha família. Isso tinha eu lembro como o barulho que meu pai fazia quando chegava, das minhas irmãs, que cada um tinha um lugar fixo. Eu não questionava o que tinha na mesa ou não, eu chegava, aquilo para mim era importante. E para uma criança do nosso tempo, isso também. Então não vamos perder essa essência do que de fato importa, que é o almoço simples do dia a dia, né? Às vezes tomar um chimarrão ali junto, um domingo. Então as crianças, nenhuma das crianças do vídeo falou, eu quero um iPhone, nenhuma. Um falou que gostava de ajudar a cuidar da irmã, o outro menino falou que gostava de ajudar a mãe nas tarefas domésticas. Então, assim, para mim foi uma surpresa positiva, porque eu vejo que o que as crianças querem, nós temos muito para dar. Que é o tempo, que é o vínculo, que é o olhar, é o dia a dia, gente, ajudar a limpar, é ajudar a cuidar da irmã, é almoçar junto. Não tem nada mirabolante no projeto de vida deles. É relação pura entre pais e filhos. Aqui, gente, então, sobre a importância de reconectar, e nós vamos perder a conexão às vezes, tá? Não é só o Wi-Fi que cai, não, nós perdemos também. Ah, eu tô doente, tô cansado. Mas reconectar é importante, né, a ligação, e que nós ainda estamos em tempo. Ah, eu tô vendo que meu filho é adulto, adolescente, tem tempo, tem jeito, sempre tem. Com os alunos a mesma coisa. Ah, os alunos estão em guerra. Não, vamos achar um jeito, vamos puxar. Porque o adolescente, ele não vai pela palavra, ele vai pela ação. Tu pode discursar com o adolescente, coisa mais linda. Ele vai te observar e vai dizer, e tu faz diferente. Ele vai te observar e a partir da observação é que ele vai se desenvolver. E eu tinha deixado uma pergunta para vocês. Ué, travou aqui? O que eu fiz, Éder? Aqui do desenvolvimento socioemocional, tudo que nós falamos, gente, de se frustrar, de mostrar o caminho, de dialogar, de deixar ter autonomia, de deixar seguir em frente, de retomar, tudo tem a ver com desenvolvimento socioemocional, que é a chave hoje. Muitas escolas têm conteúdos excelentes, conteudistas, que eu digo, né? Mas nós temos um diferencial, que é olhar o integral, olhar o comportamento, olhar as relações, olhar a forma como interage com a família. Então, isso que nós estamos fazendo por eles vai ter uma representação social muito grande, que nós vamos colher esse fruto. A gente sabe que já colhe, mas vale a pena, tá, gente? E a pergunta que eu quero que vocês reflitam, e talvez vai ter reflexos disso amanhã, e vocês vão levar para suas casas e para suas escolas é: se nós estamos formando as infâncias, construindo as infâncias através do social, que infância nós teremos em 2030? A infância de 2020 é uma infância hiperconectada, sem parques, uma infância vestida muito igual, como vocês viram nas imagens. Depois eu tenho as imagens, posso até deixar para vocês. 2030, como que nós seremos? Isso faz parte da construção que nós estamos fazendo hoje. De que forma nós estamos agindo para daqui a 5 anos nós lidarmos com essa infância, respectivamente com a adolescência. Tá, gente? Que a gente possa ter uma intenção positiva e uma coragem de enfrentar isso com olhos positivos, porque é lindo mesmo. Eu amo essa fase do desenvolvimento, acredito nisso, que a gente não perca a esperança nem a luz, mas que a gente haja em prol deles também. Pelo tempo, né, irmão? Eu sempre posto o tempo, gente, tem isso. Não, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, tem algo em aberto, para que eu não vá embora deixando... Eu sempre falo, eles vêm, os adolescentes, eles projetam a vida deles em cima da vida dos pais. E eu sempre falo isso para eles, que independente daquilo que ele viveu até
tudo aquilo que ele viveu. E hoje ele tem o hoje, que é para viver com amor, né? Santo João Paulo II fala, né? Olhar o passado com gratidão, viver o hoje com amor e olhar o futuro com esperança. E que eles serão os protagonistas da vida deles. Então que eles carreguem toda a essência, tudo aquilo que a gente coloca no colégio, no nosso trabalho, na nossa intenção de ajudar, que eles vejam como uma coisa boa, que um dia eles vão lembrar que fez parte da vida deles.